Terça-feira com estreia do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes e também da atual vice-campeã da Europa, Inter de Milão. Dicas, análises e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de terça, para falar de Copa do Mundo de Clubes, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fabermano. Temos Ulsan e Mamelodi Sundowns. Estão muito ansiosos. Isso. Que coisa linda. Eu tô gostando da Copa do Mundo. Você tá gostando? Tô gostando, foi boa. O final de Tá semana legal, deu uma animada. É um entretenimentozinho bom. Diferente, coisa que a gente não vivia muito ali, né? Tô curtindo e agora a gente vai trazer mais análises aí de todos os jogos desta terça-feira para você, apostador. Começando com o Fluminense, o último brasileiro a estrear contra o Borussia Dortmund, né? Adversário difícil aí, 1 da tarde dessa terça lá no MetLife Stadium. Tarefa dura, né? Inclusive aí eu acho não, com certeza foi o brasileiro que teve a tarefa mais difícil logo de cara, né? Já pegou o melhor do grupo ali, né? E, enfim, vamos dar uma analisada, é um Borussia que terminou bem ali a temporada, o Fluminense que até chega bem também, né, em termos de resultados, vem de uma grande vitória ali no Campeonato Brasileiro, mas enfim, vamos analisar tudo isso agora com o auxílio do nosso aplicativo do Game Arena, que tá pintando aí na tela para você, apostador, e inclusive tem o QR Code, tá? Para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita. Relaxa que é de graça, que você pode baixar o app e ter acesso aí a informações, estatísticas, para você poder se embasar, Fabermano. E aí, vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos, né? Vamos lá, começando pelo Fluminense, né? Venceu o Inter fora 2-0, venceu o Once Caldas 2-0 Sul-Americana, fez 2-1 na equipe do Vasco, 4 na Aparecidense, 1-1 com o Juventude, 2-0 no União Espanhola, perdeu do Atlético Mineiro por 3-2 e perdeu aí para o San José na altitude boliviana por 1-0, né? Bem, né? Sul-Americana se classificou, foi inclusive o único brasileiro a se classificar como líder, né? Na primeira fase da Sul-Americana, e no Brasileirão ali tá no G6, né? Então, a campanha boa aí do tricolor de Renato Gaúcho. Hein? Pois é, eu gosto de destacar, além dessa boa campanha recente, né, são 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma derrota, sendo 5 vitórias e 1 empate. Outro ponto muito positivo do Fluminense é o poderio do setor ofensivo, tá? O Flu nessa sequência aí de 6 jogos, e aí eu vou botar mais um, eu vou botar até a derrota da conta, que ele perdeu por 3-2. Nesses últimos 7 jogos que ele disputou, ele marcou gol em todos, e em 6 partidas ele marcou pelo menos 2, tá? Pelo menos 2 gols. Então, o ataque tá funcionando. Teve a chegada do Soteldo, mas que não vai jogar, né? Teve um problema ali, questão de lesão. Mas é um ataque que vem funcionando muito bem, né? Que conta ali com o Germancano, tem o Everaldo, tem o John Arias. Então, será que o Flu vai conseguir furar essa defesa do Borussia Dortmund, Fabermano? O Borussia que terminou muito bem a temporada, né? A gente vai ver aí. Venceu o Rostenkiel 3-0, 4-2 no Leverkusen, 4-0 no Wolfsburg, 3-2 no Hoffenheim. Se o ataque do Flu tá bom, o Borussia terminou melhor ainda, viu? 3-2 no Borussia Mönchengladbach, 3-1 no Barcelona. Tá? E 2-2 com o Bayern. E aí a última derrota foi na Liga dos Campeões para o Barcelona, né? O 4-0. Mas assim, vem bem, né? E é mais time, obviamente, do que o Fluminense. Né? Cara, é muito parecido, porque o Borussia, ele também vem de 7 jogos sem saber o que é perder, tá? Quer dizer, o Fluminense eram 6, né? O Borussia vem de 7 sem perder, sendo 6 vitórias e 1 empate. Não, acho que o Fluminense é isso também. Enfim, e o Borussia, em todos esses jogos, ele também marcou pelo menos 2 gols. Na maioria, ele marcou pelo menos 3, tá? Nos últimos 6 jogos que ele disputou, ele ganhou todos e marcou pelo menos 3 gols. Então, realmente, aí, tem o Guirassy ali como destaque ofensivo, né? Centroavante que marca muito gol. Então, teria que ser um joguinho bom, tá, Faberman? Lembrando que são os 2 favoritos aí do grupo, né? As equipes estão no mesmo grupo que o Ulsan, a equipe sul-coreana, e o Mamelodi, a equipe sul-africana. Então, são os 2 favoritos aí. Bem dizer, se tiver um vencedor, já tá classificado. Bem dizer, já é isso aí, né? Pro Fluminense, o empate já tá de bom tamanho, convenhamos. Bom, momento bet nacional, na tela, o favoritismo é do Borussia, mas com a odd acima de 1,50, hein? Cara, tem uma aquela odd boa, né? de valor. Eu acho que não vai ser tão fácil assim pro Borussia, mas eu vejo bastante valor nessa odd, tá? Eu gosto. Eu achava que a odd do Borussia estaria menos de 1,5. 1,40 e pouco, por ali. Não acredito que vai ser um jogo fácil. Muita gente tá até tratando como se o Fluminense fosse uma baba, que vai ser 3, 4-0 pro Borussia. Pode acontecer, mas eu acho que não. Eu acho que tem que ser um joguinho difícil, tá? Inclusive, velho, eu não descarto uma possibilidade aqui, porque eu vi que tem praticamente a mesma odd, inclusive vejo valor aqui também, num gol do Flu, tá, velho? Eu acho que esse jogo ele vai ser muito movimentado. A gente observou que a tônica aí das 2 equipes, né? Eu acho que é partida para tipo um 3-1 Borussia, 2-1, eventualmente até, né? 3-2. Eu acho que vai ser um jogo bem movimentado, com as 2 equipes conseguindo deixar gol. Mas é aquela coisa, em termos comparativos,
eu acho que é melhor a gente confiar na vitória do Borussia do que num gol do Flu. Por quê? Na vitória do Borussia, a gente tem aí um 1x0, 2x0, 3x0, eventualmente, que eu acho mais prováveis do que um empate com gols. 1x1, 2x1, né? Ou 1x1, 2x2, que seria para bater o gol do Flu e dar head na vitória. Então, como eu acho mais provável a vitória do Borussia do que o gol do Flu, eu fico com essa como dica do tipster. Mas é um jogo muito bom para o apostador, tá, velho? Quem quiser se arriscar ali num bingo e combinar as duas alternativas, né? Borussia vence e ambas marcam, já tem uma oddzinha mais atrativa, eu acho que tem seu valor. Joguinho interessante aí dessa terça-feira. Muito bem, vitória do Borussia é a nossa primeira dica nessa edição do Bets do Dia. Outro sul-americano que estreia, o River Plate, né? Que vai pegar os japoneses do Urawa Red Diamonds, né? Terça, 4 da tarde, lá no Lumen Field, né? Esse jogo aí é um dos últimos jogos, né, dessa fase de grupos. O Urawa Reds que joga com frequência o que agora é o Intercontinental, né? Acho que jogou até com o brasileiro meio que recentemente, velho. Eu deveria ter puxado essa informação, enfim. Na minha cabeça tá um pouquinho fresco aí que jogou contra brasileiro meio que recentemente. Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada, porque é aquela coisa, é complicado. Os joguinhos do Mundial são muito capciosos, porque a gente vai ter que analisar aqui um time que vem jogando no campeonato, que vinha jogando no campeonato argentino, com um que vinha jogando no campeonato japonês, né, velho? E assim, o River Plate, ele vem num momento muito bom, tá? São 18 jogos seguidos sem saber o que é perder, velho, no tempo regulamentar. O River Plate, ele não é derrotado no tempo regulamentar desde março. E por que eu tô focando nessa questão do tempo regulamentar? Porque no campeonato argentino, por exemplo, ele foi eliminado ali pela Platense, né? Eu acho que foi na semifinal do Apertura, né, velho? Foi nos pênaltis, beleza? No tempo regulamentar, acabou 1x1. E o time conquistou ali sua classificação na Copa Libertadores. Se a gente observa aí, ó, a sequência recente do River Plate, ela é muito boa, tá? E, sobretudo, o poderio ofensivo. Meteu 4 no Vélez, fez 3 no Barcelona de Guayaquil fora de casa, fez 3 no Barracas Central, fez 6 no Independente Del Valle. É um timezinho que o poderio ofensivo vem funcionando muito bem e que o ambas marcam também bate com muita frequência, velho. Ganhou do Boca, inclusive, ali, ganhou o Clássico. Isso. Bom, vamos ver o Urawa, né? O Urawa que é quarto colocado, né, do campeonato japonês. Vem de vitória sobre o Yokohama, 0x0 no Cerezo Osaka e derrota aí para o Nagoya Grampus, 2x1 e também empate com o Kawasaki Frontale 2x2 e vitória contra o UFC Tóquio 3x2, né? Cara, eu acho que é uma discrepância considerável, tá, velho? Campeonato argentino bem mais complicado, obviamente, que o Urawa. E o River Plate, ele chega bem, velho. O momento do River Plate é muito bom. Diferente do Boca, que eu acho que chega muito pela camisa, pela tradição, mas o Boca já não vem bem algumas temporadas, vou nem dizer essa temporada, tá? O River, eu acho que ele chega mais pronto pra esse Mundial e pode surpreender, né, velho? É o segundo favorito, é o grupo da Inter de Milão, né? Isso. É o grupo da Inter de Milão. Inter de Milão e Monterrey são as outras duas equipes. Sem dúvidas, o River Plate chega aí como muito favorito a conquistar essa segunda vaga. Obviamente, a primeira é previsível para a Inter, né? Muito bem, então vamos para o nosso momento... Não, vamos ver o Urawa. Não, já vi. Já veio, né? É momento bet nacional. Vamos para o nosso momento bet nacional. O favoritismo é do River, uma odd que a gente já considera muito ali boa, velho. valiosa, muito. Já acima de 1,50, próximo de 1,60, inclusive. E aí? Muito boa essa odd, velho. Eu gosto bastante, tá? Eu acho que ainda assim, cara, é porque confiar em um gol do Urawa eu acho que é um pouquinho complicado, tá, velho? Eu acho que é um pouquinho complicado. Pode ser um jogo com poucos gols, inclusive. Porque a estreia também, eu fico meio que com um pezinho atrás. Por mais que o River venha conseguindo, né, marcar muitos gols recentemente, até eu acho que possa bater aqui o mais de 1,5 gols do River Plate, gosto também. Mas é aquela coisa, se a gente confia em 2 gols do River, pô, a gente não vai confiar que vai ser um 2x2. A expectativa maior seria um 2x0 ou 2x1 para a equipe argentina, né? Cara, eu vou me apegar a esse momento do River, tá? Realmente, foi eliminado ali pela Platense nos pênaltis, mas, pô, é um time que não perde a 18 jogos, tá? É um time que chega forte, ao meu ver, aí, para o Mundial. Acredito muito na classificação. E uma vitória pagando 1,59, eu acho que tá de bom tamanho. Vejo muito valor aqui, por isso vai ser a nossa dica do Tips. Muito bem, então vitória do River contra o Urawa, aí, time japonês, na abertura aí desse grupo no Mundial de Clubes, né? A gente segue falando de Mundial de Clubes, agora tem o Sun Hyundai, time sul-coreano, né? E o Mamelodi Sundowns, que não é marca de protetor solar, muita né? Gente acha, sul-africano, mas o Sun Hyundai é marca de carro. Né? A gente tem carro contra o Sundowns. Quem será que leva o melhor? Terça às 7 da noite lá no Orlando City Stadium. E esse é um dos joguinhos mais capciosos para ser analisado, né, velho? A gente tá falando de um duelo sul-coreano contra sul-africano. Que coisa linda, né? Isso, o Mamelodi que... Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada. O Mamelodi, que ele... Faz o L, né, o Mamelodi. Ele faz até mesmo. O Mamelodi que, velho, ele no campeonato sul-africano,
Eu acho que ele foi campeão do campeonato. Ele é atual heptacampeão do campeonato sul-africano, tá? 7 vezes consecutivas conquistando o título da liga. Na Copa, ele acabou eliminado nas semifinais para acho que foi pro Kaizer Chiefs. Afinal, foi o Kaizer Chiefs contra o Orlando Pirates ali, tá? E ele tem pela frente a equipe sul-coreana do Ulsan, Fabermano, que vem de derrota para o Jeonbuk, o duelo da cidade de Hyundai, né? Isso. Perdeu ali por Jeonbuk Hyundai, 3-1. Hyundai 3-1. Antes, 1-1 com o Gwangju, aí venceu aí esse time aí, né, que vocês estão vendo aí. Gimcheon Changmun. Isso aí, 3-2. O que eu gostaria de destacar, velho, é porque assim, é complicado, obviamente, a gente comparar as ligas. Mas faz gol, né, em quase todo jogo. E sofre, tá? O ambas marcam, ele bateu nos últimos 4 jogos. O ambas marcam, ele não bateu quando ele jogou um joguinho ali da Copa. E aí acaba destoando um pouquinho, né? Contra o Incheon United. Esse eu conheço bastante, o Incheon. Antes disso, ó, vinha batendo na K-League One, que é a Liga Sul-Coreana, vinha batendo o ambas marcam também com frequência. Nos últimos 6 jogos dele pela Liga Sul-Coreana, o ambas marcam bateu, tá? Então eu acho que esse é um parâmetro que a gente pode ter. Afinal, é complicado a gente comparar resultado final, né, velho? Eu acho que é muito difícil a gente parametrizar, apesar de eu achar o Mamelodi favorito, tá? É isso. O Mamelodi que vem de derrota para o Pirâmides, né, na Champions, foi a final. Foi a final, né? Foi a final, Foi vice-campeão sim. aí. O Pirâmides que se classificou para o próximo Mundial, né? Exatamente. 1-1 na ida, 2-1 na volta. E aí no Campeonato Sul-Africano, né? 2-0, vitória por 2-0, 3-0. No campeonato local, ele destoa, né? Tem uma curiosidade. O goleiro do Mamelodi, ele concorreu a um dos melhores goleiros do mundo. Eu acho que, se não me engano, foi nessa última edição. Que, inclusive, até que surpreendeu, né? Um pouquinho assim. Porque não joga nos grandes centros, né? E ele, se não me engano, ficou entre os 10 melhores goleiros do mundo, o goleiro do Mamelodi Sundowns. Fica aí a curiosidade. Muito bem. Dito isso, o momento Bet Nacional, vamos olhar as odds aí, porque o favoritismo do sul-africano, né? Sim, sim. Cara, sabe o que é que eu me apego muito a esse jogo e vai ser o ponto da nossa análise para a partida? Eu acho que é difícil cravar resultado final, apesar de confiar no Mamelodi. Cara, esse grupo aqui, eu acho que ele é um dos poucos grupos que a gente tem muito claro quem são os favoritos da classificação, que no caso é Fluminense e Borussia Dortmund, né? Então, bem dizer, esse jogo aqui é um mata-mata, velho. Quem perder aqui tá fora. A gente pode caracterizar esse jogo dessa forma. E por isso, eu acredito que condiciona muito para um jogo movimentado. Inclusive, em termos de estatística, se a gente se apega a isso, do lado do Ulsan é absurdo. O ambas marcam bateu nos últimos 6 jogos da Liga Coreana da equipe, né? E o Mamelodi, por mais que ele não tenha sofrido muitos gols recentemente no Campeonato Sul-Africano, ele consegue marcar muitos. Então, velho, eu vou me apegar a gols, porque eu acho que é difícil cravar um resultado final, apesar de confiar mais no Mamelodi, tá? Mas o ambas marcam, ele paga 1,85. E eu gosto muito, me apegando a esse fator de que, se tiver um derrotado aqui, essa equipe, ela bem dizer, já tá fora. Porque, os caras vão enfrentar Fluminense e Borussia Dortmund depois. Então é muito complicado. Então uma vitória é muito importante para os dois times. E os dois times têm capacidade de vencer esse jogo. Então condiciona para jogo movimentado, condiciona para jogo de gols e, consequentemente, para as duas equipes conseguirem deixar seu golzinho. Paga no 1,85 e com estatísticas debaixo do braço, eu acho que é a melhor pedida. Muito bem, ambas marcam aí para Ulsan e Mamelodi aí, time sul-coreano contra sul-africano nessa primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. É isso. Agora temos Monterrey e Inter de Milão, né? Atual vice-campeão, né, da Champions, pega o Monterrey, que sempre também está jogando aí Mundial, né? Terça, 10 da noite, lá no Rose Bowl. Rose Bowl que foi o Atlético de Madrid e PSG, não foi, inclusive? Bom, vamos lá dar uma olhadinha, vamos lá para o nosso aplicativo, que a gente tem um Inter de Milão que, assim, chega com muita moral, né? Um dos melhores times do mundo, sem dúvida, vice-campeão. Mas a gente pode relativizar por quê? Tomou um 5-0 na final da Champions e teve demissão demissão não, né? Saiu, né? Foi pro Al-Hilal. O Inzaghi saiu, né? Bom, como chega o Monterrey, Fabermano, vem de derrota para o Toluca por 2-1. Antes disso, havia batido o próprio Toluca, foi ali no mata-mata, né? Cadê? Aqui. Antes foi o 3-2. 3-2 contra o próprio Toluca, isso. Venceu o Pumas por 2-0, perdeu para o Pachuca, aí ganhou do León. Cara, eu acho que esse jogo é muito sobre a discrepância, né? A gente tem que dar uma relativizada. Por quê? O momento recente do Monterrey, ele nem é tão ruim assim. Se a gente observa aqui, ó, nos últimos 6 jogos ele venceu 4 e perdeu só 2, tá? Mas a gente tá falando de um duelo contra uma Inter de Milão. E eu acho que esse jogo a gente pode se apegar muito ao parâmetro que a gente já teve de partidas de outros europeus no Super Mundial. Que a gente tá vendo que a galera meio que tá levando a sério, né? A gente tinha esse pezinho atrás, a gente viu, por exemplo, o PSG meteu 4-0 ali no Atlético de Madrid. Muita gente esperava que, vai começar com o pé no freio, acabou de disputar uma final de Champions League,
esse torneio tá com mais cara de pré-temporada e tal. Eu acho que não é muito por aí. Eu acho que as equipes estão levando a sério e acredito que a Inter de Milão também deve levar a sério, tá? E, obviamente, a discrepância da Inter para o Monterrey é muito grande, né, velho? A Inter é o único título possível, né? Porque ela foi vice-campeã da Europa italiana, caiu nas semis da Copa da Itália, então Pois é. é a chance aí da Inter de Milão, pelo menos, ter um título Perdeu importante. a Supercopa, né? inclusive, pro Milan também, né? Perdeu a Supercopa, isso mesmo. Então, se tem um time europeu que vai entrar bem sério, vai ser a Inter de Milão, E né? teve e foi uma boa temporada mais uma vez, né, velho? Tirando a final, que foi tirando a final, sacode, mas sim, bem, mas né? foi uma temporada muito boa da Inter de Milão, velho. Tirou o Barcelona naquele jogaço épico ali. Então, realmente, cara, é até curioso você ver a temporada da Inter de Milão e ela terminar sem título, né? Então, eu acho que, de fato, também vai entrar com tudo e, pô, é um time muito mais qualificado do que o Monterrey, nem se compara, né? Bom, confrontos recentes, né? O último jogo foi 5x0. A gente já viu aí tanto de Monterrey como de Inter de Milão. Agora a gente vai para o nosso momento bet nacional, dar uma olhada nas odds, porque a odd é acima de 50 aí para a vitória da Inter de Milão. O que me surpreende, tá? O que me surpreende. Acho que muita gente vai se apegar. Eu acredito que, inclusive, isso condiciona a odd estar mais alta do que deveria, ao meu ver, na minha leitura. É o fato, essa derrota, que foi acachapante na final da Champions League, o fator saída do Inzaghi, né? Mudança de treinador, e essa questão de uma possível falta de ímpeto, tá? Mas, velho, ainda assim eu acho que prevalece a discrepância das equipes, tá? Ao meu ver, essa odd ela deveria estar abaixo de 1.5 e por isso, estando acima de 1.53, eu vejo muito valor e considero essa aqui a melhor aposta dessa terça-feira, tá? Difícil a gente confiar algo em termos de gols do Monterrey, né? Eu acho até que a Inter de Milão vai vencer por margem de gols, 2-0, porque tem um ataque muito forte, tem uma defesa muito boa também, né? Então, velho, sem muita enrolação, vitória da Inter de Milão aí é a nossa hot bet para essa terça-feira. É nela que a gente vai com stake dobrada. Muito bem, então nossa principal dica aí para essa terça de Copa do Mundo de Clubes fica sendo aí a vitória do time Nerazzurri contra os mexicanos do Monterrey. E com isso a gente chega ao final, tá? Dessa edição do Bets do Dia. Mas lembrando, tá? Todos os dias aí de Mundial teremos edições aqui do Bets do Dia, analisando todos os confrontos. Você não quer perder nada, dá aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, enfim, dá aquela moral pra gente. Comenta pra você qual a melhor sugestão de aposta aí pra essa terça-feira de Copa do Mundo de Clubes. Lembrando, aposta é entretenimento, não é investimento, jogue com responsabilidade. Valeu, Matheus! Fábio. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima.